Jeremias, capítulo 18. Confesso aos irmãos que eu estou um pouco nervoso. O pastor Pedro disse ontem para mim, você vai ministrar. Aí logo veio aquela pressão, de que domingo de manhã é culto de ensino. E não é fácil pregar, irmãos? Perto de Dr. Carlos, Dr. Juliano, o Vitor. E eu fiquei, de verdade, me sentindo os leões na cova do Daniel. Mas aí logo o apóstolo Cláudio Honor, o nosso vice, disse, cara, mas não vai ser culto de ensino, fica livre. Aí eu fiquei tranquilo. E aí depois fiquei um pouco mais nervoso porque deu horário, 10h30 tem que acabar. Aí eu fiquei mais nervoso ainda, porque profeta é assim, Wilson? Quando a gente começa, Mas nós vamos conseguir chegar até umas 10h20, em nome de Jesus. É claro que a gente brinca, irmãos? Todo presbítero ele tem que estar apto a ensinar. É um dos requisitos. Mas a gente confia e acredita quando a Bíblia diz que existem os 5 ministérios para edificação do corpo. Então, todo domingo pela manhã, Deus levanta um mestre consagrado ao presbitério? Não, mas os 5 ministérios não é para o presbitério somente. Os 5 ministérios é para todos nós, a casa do Senhor. E Deus levanta mestres para nos ensinar, para nos edificar. E com certeza tem sido bênção. E você que não tem vindo, venha. Mas nessa manhã eu vou fugir um pouco do campo do ensino de uma forma mais didática. E eu quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração, profética, para esses dias. Uma palavra que Deus tem nos dado lá no extremo leste. Eu espero que o Senhor fale ao nosso coração, uma porção para hoje, no nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Jeremias 18, verso 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: disponha-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou ou quebrou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do olheiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó Israel. Pai, nós te adoramos nessa manhã, te adoramos na beleza da tua santidade, confiamos na soberania do Senhor e sabemos que passarás os céus e a terra, e a tua palavra ela nunca passará, Senhor. Fala conosco, Deus, nesse início de dia, fala ao nosso coração e que a tua glória envolva, Deus, as nossas vidas, as nossas casas. Deus, que possamos sair daqui como Ana, revigorados e acreditando, Senhor, na tua promessa sobre as nossas vidas. Mesmo que os olhos não vejam, os ouvidos não ouçam, nós sabemos que existe um Deus no céu que não está com os seus braços encolhidos. Sabemos que tu estás aqui, Pai, por isso nos envolva. Nós te pedimos, envolva toda essa casa nessa manhã. Os nossos irmãos que estão no comércio trabalhando, aqueles que não puderam vir, Deus, o anjo dessa casa que está de viagem, Pai, nós oramos para que toda essa casa seja cheia do conhecimento da tua glória, em nome de Jesus, amém. Queridos, interessante, as crianças já saíram? Já? Pai, nós abençoamos os nossos filhos, oramos para que elas recebam nessa manhã a porção delas, na linguagem delas, Pai. Guarde os nossos filhos, nós os protegemos em oração. Os professores sejam ministrados e que haja os 5 ministérios sobre as nossas professoras e professores. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Pode sair lá com a tia. Queridos, interessante que nesses dias, como disse o pastor Wilson, no final do ano, existe uma mistura de sentimentos dentro da gente. Sentimentos, alguns de realizações, sentimentos de alegrias, de ter tido algumas conquistas ao longo do ano, sentimentos também de tristezas por algumas coisas não terem ocorrido, sentimentos de frustrações, por não ter visto promessas que acreditávamos no início do ano que aconteceria, não acontecendo.
Então começa a ter uma mistura de sentimento dentro do ser humano no final de todo ano. É sempre assim. Por isso que você vai ver na virada do ano alguns pulando onda, pondo roupa branca, fazendo um monte de ritual, pensando que vai mudar alguma coisa aqui dentro, mas eu te garanto que não muda nada. Mas são recursos que os homens procuram para tentar amenizar algumas dores, algumas frustrações, algumas questões interiores. E nós sabemos e temos visto que não só no Brasil, mas nas nações tem crescido o número de pessoas que estão tirando a sua vida. Recentemente vimos exemplos até mesmo de presbíteros tirando a sua própria vida. E se você for ver todo um contexto de amargura, um contexto de insatisfações, um contexto de traição, um contexto de angústia, de depressão. E aí começa o que? A pessoa a entregar os pontos. É como Esaú cansado, quando ele volta, ele estava cansado, e por causa do cansaço, aquele sentimento também no coração, ele negocia o seu direito de primogenitura. Nós vemos a mulher de Ló, quando ela estava cansada na pressão daquela correria, ela olha para trás e vira uma estátua de sal. Então são sentimentos que surgem, que muitas vezes, irmãos, tentam nos parar, tentam nos bloquear dentro daquilo que Deus tem, porque nós permitimos com que esse sentimento nos dirija. Mas é importante pensarmos, irmãos, que 365 dias é só nós que contamos. Muitas vezes nós nos frustramos, muitas vezes nós entramos debaixo de situações e sentimentos, porque nós controlamos a nossa vida com um ano. Então agora eu vou entrar em 2018, é mais 365 dias, mas nós precisamos entender que Deus não vê assim. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 13, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. O teu Deus e o meu não vê o primeiro dia de janeiro e o último dia de dezembro. O Deus a qual nós servimos, Ele vê tudo lá na eternidade, do princípio ao fim. Por isso que quando as coisas não acontecem, situações se levantam, não que Deus está alheio, e nós vamos ver aqui, mas Deus olha tudo como um quadro completo nas nossas vidas. Só que nós às vezes vemos aquele ano, aquela dificuldade, aquela tribulação que passamos. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que existe tempo para tudo. E eu quero nessa manhã falar um pouco sobre o infortúnio. O infortúnio na vida de uma pessoa. Infortúnio significa acontecimento, fatos infelizes que sucedem na vida de alguém ou num grupo de pessoas. Ou seja, o infortúnio é uma situação que acontece ruim na vida de uma pessoa sem que ela provoque aquilo. É claro que existem situações difíceis e ruins que são consequências de um plantio meu, são consequências de uma atitude errada minha, mas existe um infortúnio que são situações que acontecem na vida, queridos. Só que muitas vezes diante desses acontecimentos nós perdemos o controle porque pensamos, estou em pecado, Deus não me ama mais, o líder errou, a pessoa está errada. Não, existem coisas que acontecem. Olha só, Eclesiastes 9:11 diz assim, observei ainda e notei que debaixo do sol os velozes nem sempre vencem a corrida. O sábio Salomão disse, olha, mesmo os velozes que estão se preparando para as corridas nem sempre vencem. O mais forte nem sempre ganha as batalhas. Os sábios nem sempre têm o que se alimentar. Nem a fortuna acompanha sempre o prudente. Nem os bens instruídos e inteligentes têm garantia de prestígio e honra. Pois o tempo e o acaso afetam a todos indistintamente. Então nós precisamos entender que, mesmo sendo filhos de Deus, filhos do Altíssimo, acontecerão situações em nossas vidas, mesmo que façamos tudo certo, mesmo que andemos ali no trilho, acontecerão situações, e eu preciso saber lidar com ela. Não quer dizer que eu estou em pecado, amém ou não? Porque a Bíblia também diz em Eclesiastes 12, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias maus. Ou seja, dias maus vêm, e nós precisamos saber lidar com isso. E é interessante que aqui, nesse texto de
Jeremias, Deus estava ensinando algo precioso para Jeremias. Ele leva ele na casa do olheiro, e por sinal ele desceu. Se nós queremos ter um tempo de revelações com Deus, nós precisamos descer, se humilhar, encontrar o Senhor na simplicidade. Deus então chama Jeremias, ele desce à casa do olheiro, e Deus começa a ensinar a Jeremias como que Deus trata os seus filhos. Porque no versículo 6 ele fala: olha, vocês, Israel, é como esse vaso, e eu sou como o olheiro. E algumas coisas que precisamos entender: nós somos um vaso na mão do Senhor, querido, que estamos sendo trabalhados por Deus, não só em um ano, mas em uma vida. Não restringe, não resuma a sua vida nesse ano. Nós não podemos resumir a vida dessa casa, a vida dessa igreja, a vida desse ministério nesse ano, ou do que veio até aqui. Não, existem muitas coisas acontecerem nesse lugar, porque fiel é aquele que começou a boa obra nesse lugar. Você não pode resumir a sua vida, a sua família, do dia que você casou, ou do dia que o seu filho nasceu até aqui. Se o seu casamento está difícil, seus filhos estão difíceis, ou os pais, não resuma. Existe uma jornada pela frente. E uma das coisas primárias que precisamos entender, que Deus ensinou para Jeremias, no versículo 3 ele diz assim, que o olheiro, ele estava entregue à sua obra. Querido, deixa eu te dizer algo: mesmo em dias oportúneos, mesmo em dias maus, mesmo em dias difíceis, Deus está nos dizendo que Deus, ele está entregue à sua vida e à minha. Mesmo que venham situações difíceis, percalços dessa vida, o teu Deus e o meu Deus não está morto, não está engessado no lugar, não é uma imagem de escultura que tem olho e não vê, boca e não fala. A minha Bíblia diz que o nosso Deus está entregue à sua obra. Sabe por quê? A Bíblia diz em Apocalipse 13:8, antes da fundação do século, o Cordeiro já havia se entregado por amor a nós. Jesus não morreu, ou melhor dizendo, Jesus não se entregou lá em Jerusalém. A Bíblia diz que antes dele criar todas as coisas, antes da fundação dos séculos, ele já havia se entregado por sua noiva. Aquele que é rei, soberano, ele já havia se entregado por você. Mesmo sabendo que passaríamos por dias maus, ele já havia se entregado por nós. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Queridos, Deus está entregue. Deus está aqui nessa manhã, olhando para mim e para você. É interessante que você nunca vai ouvir de alguém assim: Buda te ama. Você nunca vai ouvir alguém dizer: olha, Maomé te ama. Geralmente você ouve até um jargão evangélico: Jesus te ama. É verdade ou não é? Difícil você ouvir de uma outra religião: olha, tal Deus te ama. Porque todos esses deuses, pseudos deuses, estão mortos. Só Jesus está vivo, e só ama quem está vivo, querido. Por isso que nós oramos e cremos e profetizamos que Jesus nos ama, porque Ele se entregou por nós, e Ele está vivo. Como diz a canção do Vilas Boas, o nosso Deus se pregou numa cruz, morreu para dar o trono para o homem. Esse Deus é o que nós servimos. Por isso, nesse final de ano, querido, não se envolva com sentimentos ruins. Se envolva em um único sentimento: Deus se entregou por mim. Deus está entregue a mim. Deus está entregue a essa obra. Depois a Bíblia diz no versículo 4, que o vaso quebrou nas mãos de quem, irmãos? Como pode, Senhor, a situação está acontecendo, eu sou teu filho. Como pode ocorrer algo na igreja, sendo que o Senhor está aqui? Queridos, Deus deixou claro que existem dias que o vaso quebra nas mãos de Deus. Você acha que Deus fez alguma coisa de errado para Adão pecar debaixo da barba dele? Você acha que Deus pecou e a consequência foi Adão e Eva ter pecado? Existem coisas que acontecem, queridos. Existem momentos que o nosso vaso quebra. A Bíblia diz em Isaías 49:19: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Ou seja, mesmo que possamos quebrar nas mãos deles,
na mão dele. Nós precisamos entender, nós estamos lá gravados na mão dele. Mesmo que a situação ocorra, mesmo que quebre o vaso, mas eu nunca vou sair da mão dele, está lá gravado. Por ele não. Pode ser que nós venhamos sair, mas por ele não. Ele se entregou e gravou na mão dele o teu nome e o meu nome. Gênesis 1:26 diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa. Tudo Deus fez pela palavra. Haja. Mas quando foi para fazer o homem, Gênesis 1:26, façamos o homem, Deus foi com o quê? Com suas próprias mãos, e mostrou ali que sempre o homem estará nas mãos dele. Por isso que no versículo 27 diz: e criou Deus o homem, macho e fêmea os criou. Salmos 2:7 diz: e ele me disse, tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Precisamos envolver o nosso coração com esses versículos nesse final de ano, amados, para que possamos entrar em 2018 com um pensamento: eu estou nas mãos do meu Senhor. Mesmo que se levantem situações, mesmo que ocorra, eu estou nas mãos do Senhor. E se porventura em 2018 quebrar mais algum vaso, não se preocupe, você está nas mãos do Senhor. Quantos são pais aqui? Deixa eu ver, ou mães. Se o teu filho erra perto de você, claro que você corrige, porque Deus disciplina o filho a quem Ele ama, mas você sempre estará com os braços abertos para recebê-lo de volta, sim ou não? Assim é o nosso Deus. E eu quero profetizar que esse ano, sentimento algum roubará o nosso coração do Senhor. Nós estaremos em suas mãos todos os dias, em nome de Jesus, porque é bíblico, queridos. Jesus, antes de subir aos céus, antes de voltar ao seu trono, após a sua morte, a sua ressurreição, a última promessa de Jesus para os seus discípulos foi: eis que vos darei riquezas até a consumação dos séculos. Eis que vos darei vitória até a consumação dos séculos. Eis que os seus problemas vão acabar, Tabajara. É isso? Ele olhou para os seus discípulos e disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Podem vir dias ruins, podem vir dias maus, dias de traição, dias de angústias, dias de infortúnios, mas uma certeza eu tenho: todos os dias o Nazareno estará comigo até a consumação dos séculos. E digo mais: estando comigo, preparando um lugar para que quando eu sair dessa terra, eu venha habitar com Ele toda uma eternidade, junto com Ele, o Pai. Por isso eu preciso entender essas coisas. Mesmo estando em suas mãos, o vaso quebra. Jesus disse: irmãos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O salmista diz: olha, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Entenda, querido, chore o choro da noite. Vai ter dias que nós vamos chorar o choro da noite, mas a nossa esperança é: a alegria vem pelo amanhecer. Porque são situações, e na Bíblia nós vemos, pensa comigo, irmãos, Jó. A Bíblia diz que Deus chama alguns homens de justo e íntegro, Jó, Daniel. De repente a Bíblia fala que Jó estava com sua família, com seus recursos, com os seus bens, e o chifrudo foi passear entre os homens, os filhos dos homens, e ele olha então para Deus e fala: ei, o Senhor está dizendo aí, né, para eu observar o seu servo Jó, justo e fiel, mas deixa eu tocar na vida dele. Sabe o que Deus fala? Não, não toca não. Ele é crente, ele não pode passar por lutas, porque o crente diz que não pode passar luta. Não, queridos, Deus olha para Satanás e diz: toca nele, só não arranca a vida. Sabe o que Satanás faz? Mata todos os filhos de Jó numa mesma noite, todos em horas. Satanás vai, toca no físico e leva sobre ele enfermidades. Vem e mata os seus animais, só deixa a mulher, que nesse caso melhor teria sido levado, né? Porque ela ficou na cabeça dele: ah, amaldiçoa Deus e morre e tal. Nesse caso, né, Vitão, teria sido bom ter levado. Mas olha só, Jó não fez nada, queridos, e veio o dia mau. A Bíblia diz de José, que fez José para parar lá no Egito, na prisão?
Só porque os seus irmãos eram um bando de invejoso, um bando de pessoas sem identidade, um bando de pessoa que não entende o que Deus tem para a sua vida, vai perseguir a vida do menino José sonhador, um profeta de Deus, e a Bíblia diz que ele para na prisão. Daniel, um homem íntegro e justo, foi parar onde? Na cova dos leões, sem fazer nada. Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros, irmãos. Portanto, precisamos entender que os dias maus vão vir, mas agora a questão é, o que fazer então nesses dias maus? Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, correr só por causa do tempo, mas eu quero deixar alguns passos para que possamos juntos suportar os dias maus. Todos entenderam, amém ou não, que os dias maus vão vir? Agora o que eu faço nesses dias maus? Eu vou só chorar e me entregar, desacreditar, ou eu vou tomar uma postura em Deus para tomar uma decisão diferente? Olha só o exemplo dessa mulher. A Bíblia diz assim, 2 Reis 4:1: ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu. Primeiro ponto, essa mulher não era qualquer mulher, era mulher de um dos filhos dos profetas. Era uma mulher que estava envolvida com o ambiente de Deus, queridos, envolvido com a atmosfera profética dos céus, no tempo de Eliseu, das escolas que Elias havia deixado. Ela estava nesse contexto de seminários proféticos. Mas a Bíblia diz que, dizendo, meu marido, teu servo, morreu. Imagina aquela mulher, teu servo Eliseu, morreu. Você que ressuscita homens, você que faz o governo de Deus vir na terra, você que faz as coisas acontecerem, você que cura leprosos, o teu servo, meu marido, morreu. Olha o grito da alma dessa mulher. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, ou seja, não era qualquer profeta, era um homem que temia o Senhor. Agora acaba de chegar em casa credores para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Olha só, queridos. Além do servo morrer, seu esposo, os credores estavam à sua porta para levar os seus 2 filhos embora, porque o marido havia deixado dívidas. Só que as dívidas que esse marido deixou não era por inconsequência, uma falta de administração. Se você olhar o contexto, esse homem provavelmente é Obadias. E Obadias era aquele homem que escondia os profetas e sustentava-os com pão e água em tempo de Jezabel e Elias. Ou seja, os historiadores dizem que Obadias entregou tudo que ele tinha para sustentar uma voz profética sobre a nação. Tudo, a ponto de deixar essa dívida em casa. E agora a mulher estava em aperto, viúva, e na época a viúva tinha que andar com roupa de viúva, marcada que era uma viúva, e a sua única fonte de renda agora seria seus 2 filhos trabalhando e constituindo família. Os credores estavam à porta para tomar os seus filhos, e ela entra em desespero, irmãos. Mas o versículo 2 diz: perguntou-lhe Eliseu, que hei de fazer? Gozado, né, irmãos? Talvez ela esperava uma direção e o profeta olha para ela e fala assim: mas o que eu tenho a ver com isso? Se fosse dias de hoje, se um pastor virasse para nós e dissesse: mas o que eu tenho a ver com a tua vida? Saía da igreja e ia para outra, é ou não é? Mas o profeta diz: mas o que eu tenho a ver com isso? Diz-me o que tens em tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ah, querido, mesmo que nos falte as coisas dessa vida, sempre haverá uma botija de azeite, porque o Espírito Santo sempre estará conosco nos nossos dias. E o profeta ouve aquilo, o que ele fala? Disse ele então: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vazias, não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita azeite em todas essas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Então ela apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, estes lhe chegavam com vasilhas, e ela enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: chega-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais, as vasilhas acabaram. Então o azeite parou. Queridos, e depois a Bíblia fala, ela vende tudo, paga os credores.
Mas olha só que interessante, essa mulher não ficou presa na sua situação. Essa mulher correu para um ambiente profético. Nesses dias o Senhor deseja que nós, como igreja, não venhamos ficar chorando o choro da noite, ou das situações difíceis que enfrentamos esse ano, de uma forma assim, acuados, de uma forma em covardia, ou em lamúrias, em lamentações. Não, o Senhor deseja que nós entendamos sim a dificuldade, mas que corramos para um ambiente profético, e busquemos em Deus aquilo que precisa acontecer. Quarta-feira eu estava orando com o pessoal no núcleo, de manhã, enquanto eu orava eu vi uma lança. Deus colocou uma impressão no meu coração de uma lança sendo lançada na terra, mas umas correntes seguravam a lança. E depois Deus me levou àquele texto. Você que está passando por ansiedades, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes fazei-vos conhecidas as suas petições a Deus com orações e súplicas. O que acontece é que às vezes nos dias maus nós temos uma lança, o poder da oração. Só que ao invés de nós apresentarmos as nossas orações para Deus, nós pegamos a nossa lança e lançamos na terra, em homens. Ah, mas a minha vida está assim, olha, a igreja está assado. Aí a pessoa de lá fala, ih, não vai dar certo mesmo. Aí você chega para alguém, você está com dor no joelho, e você quer colocar a sua alma para fora, você chega para um irmão, ah, meu joelho está doendo. Aí o cara, ih, meu avô morreu com isso, rapaz, amputou a perna dele. Aí você vai abrir o coração com o outro, nossa, minha igreja está passando por tal coisa. Ih, eu já vi um monte de igreja dividindo assim. Queridos, chega disso aqui, é tempo disso aqui, fazer conhecidas as minhas petições com orações e súplicas em um ambiente profético. Em um ambiente que vai ter alguém que vai me ouvir, que vai ter alguém que vai falar ao meu coração, ter alguém que vai me dar direções claras, porque a Bíblia diz, se você cair por um caminho ou por outro, sempre haverá uma voz por detrás de ti dizendo, este é o caminho, andai por ele. Por isso nesses dias recorra ao Senhor, recorra àquele que te criou. E essa mulher fez isso, ela buscou esse ambiente. Olha só, os credores estavam em sua porta, e ela correu para o lugar certo. E eu falo isso, queridos, em relação a tomarmos cuidado do que falamos, porque nossas palavras têm poder. Lembra daquela mulher, serva de Elias? Elias chega à sua casa, uma outra viúva também, e fala, o que você tem para comer? Ih, eu só tenho um pedacinho de pão, um pouquinho de água para eu comer e meu filho morrer. Elias vai, multiplica, faz um mover na casa da mulher, ele come, a mulher come, só que passados os dias, quem que morreu? O filho da mulher. Porque no dia mau ela não recorreu ao profeta de uma forma correta, ela liberou uma palavra de sentença, eu vou comer e meu filho vai morrer. E mesmo com multiplicação, o filho morre, queridos. Chegou a hora de nós fazermos como aquela mulher, que o filho morreu lá em 2 Reis também, morreu lá no quarto do profeta Eliseu, e ela fecha a porta. Depois nós vamos entender o porquê do fechar a porta. Ela fecha a porta e sai. O marido chega, mulher, o que aconteceu? Tudo vai bem. Queridos, como que você fala tudo vai bem com um filho morto dentro do quarto? Porque aquela mulher entendia que o recurso dela não estava no seu esposo, porque poderia ela dizer para o marido, olha marido, nosso filho morreu, e ele blasfemar contra Deus, blasfemar contra ela, mas ela olha para o marido e fala, tudo vai bem, e continua. Aí os profetas aparecem, o que aconteceu? Tudo vai bem, oh, tudo vai bem. E ela chega em Eliseu e fala, eu não te pedi filho, você me deu, mas só que eu construí um quarto profético para você, o meu filho está na tua cama. Eliseu vai lá, deita sobre o menino e o menino ressuscita. Possivelmente esse menino é Jonas, aquele que em uma pregação converteu mais de 120 mil pessoas. Porque uma mulher, queridos, entendeu que a sua ação não era assim, a sua ação era assim. É tempo de nós voltarmos os nossos corações para cima. Estava falando com o Pedrão, um amigo, um homem que Deus colocou do meu lado para cuidar do meu coração. Eu tenho falado com ele, cara, é tempo de nós olharmos para Deus, por causa de situações. Ao invés dele olhar para mim, não vai dar certo não, ele me estimula a buscar ao Senhor. Ele me estimula a chegar mais perto do coração de Deus. É disso que precisamos desses dias, queridos.
não tinha nada na sua casa, os credores vieram buscar os seus filhos, mas ela recorreu ao profeta. Recorra a esse ambiente. Eu me lembro no início do ano, quando nós começamos a passar por momentos difíceis aqui na igreja, quantos lembram? E teve um dia que nós fomos expostos aqui, nossos salários cortados, até hoje está pela metade. Não tem problema de falar, queridos, nós somos igreja, nós somos irmãos, nós falhamos, nós erramos, nós passamos por dificuldade, pastores, amém ou não? Sabia que se eu chutar aqui dói meu pé? Sabia que o pastor solta pum? Sabia que o pastor vai no banheiro? Nós somos humanos, irmãos. Chega dessa hipocrisia de que cara feia é sinal de santidade. É tempo de nós estarmos aqui unidos em Cristo, para que possamos alcançar a terra prometida que Deus nos deu. Só que com os nossos olhos fitos no Senhor. E naqueles dias, nos dias maus, acontecendo as coisas, foram nos dadas a notícia do salário. Cheguei em casa e não falei nada para minha esposa. Eu preciso buscar Deus antes de falar para ela, porque mulher você sabe como é, né? Faz mais cálculos. Peguei minha bicicleta, pus minha filha e fui andar, irmãos, chorando. Papai, o que está acontecendo? Filhinha, é lagriminha, é cisco nos olhos. Tinha perdido um filho no início do ano, e Deus me deu outra. Está vindo mais uma menina, para a glória de Deus. Mas andando de bicicleta com ela, ela olhou para mim: pai, por que você está chorando? Eu disse: filha, é cisquinho. E no Paraty tem uma igreja nova da Assembleia de Deus, acho que é Palavra Viva. Eu parei em frente, irmãos, do outro lado da rua, da avenida, eu parei, fiquei olhando a igreja bonita, e uma mulher ministrando, de repente ela olhou para fora: ei, você que está do outro lado da rua, o credor bateu na tua porta, mas o Senhor te diz, Ele vai te dar vitória. Queridos, é tempo de buscarmos ao Senhor. Mesmo que venha dias maus, Ele levanta pessoas para profetizar na tua vida. Ele levanta corvos para te sustentar. Ele levanta um ambiente profético para te sustentar. Só que é tempo de nós recorrermos ao Senhor. Poderia eu ficar lá na sala do pastor Pedro o dia inteiro, na sala do Dr. Carlos o dia inteiro, faz isso, não. É tempo de corrermos para o céu, porque é dele que vem o nosso sustento, é do Senhor que vem a nossa provisão, queridos. E um dia, na hora do almoço, Deus falou comigo: eu vou te provar que eu sou fiel com você. Eu falei: Deus, não precisa, o Senhor é tão grande na minha vida. De repente meu interfone toca, irmãos, um irmão da igreja com metade de uma cesta básica. Ele disse para mim: cara, eu estava em casa, acabei de ganhar essa cesta básica, e Deus falou comigo: pega metade e leva para o pastor Mateus. Irmãos, olha o cuidado de Deus, querido. Às vezes a gente espera de grandes homens. Deus levanta a viúva, levanta o necessitado para compartilhar o coração dele com você. O que eu quero te dizer é: nesses dias, corra para o ambiente de Deus. Só nele teremos respostas, irmãos. Não é hora de ficarmos: ah, mas por que aconteceu? Mas fulano fez. Mas por que o pastor Pedro não fez? Por que os pastores não fizeram? Não, chega, é hora de corrermos para o meio do mato, colocarmos o nosso rosto no pó e buscarmos a face do nosso Deus. Porque a Bíblia diz, e eu encerro, Salmos 91:1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quer descanso? Quer um ano melhor? Corra para o ambiente do Altíssimo e na sombra dele descanse. Como diz a Heloísa Rosa, há um lugar, querido, há um lugar onde as coisas não me influenciam, é lá. Sabe por que Jesus, olha só, sabe por que Jesus disse assim em Mateus 6, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti, e o teu Deus que vem em secreto te recompensará. Sabe por que ele fala isso? Ele está dizendo o seguinte: olha, quando você for orar, se desligue de pessoas, fecha a porta atrás de você, e o teu pai que te vê. Irmãos, a Bíblia não diz o teu pai que te ouve. Quando você ora, Deus não te ouve somente, Deus te vê.
Porque ouvir, pode alguém lá da Argentina me ouvir, lá da Ásia me ouvir, quando eu falo. Mas o meu Pai não só me ouve, Ele me vê. Para ver tem que estar perto, para ver tem que estar junto, para ver tem que estar no mesmo ambiente. E a Bíblia diz que então nós precisamos fechar a porta atrás de nós. Fechar a porta para quê? Para incrédulos, para os populachos, para o Sambalá e Tobias, para Coré, Datã e Abirão, para aqueles que não querem ver o que Deus quer fazer nesse lugar. Fecha a porta atrás de você, entra para junto com Deus e vai buscar o Senhor. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, antes de Caim pecar, Deus olha para Caim e fala: Caim, eis que o pecado está à sua, cabe a ti dominar. E Jesus está dizendo aqui: fecha a porta atrás de você. Deixa eu te dar uma palavra profética nessa manhã, querido. Feche as portas para as más conversações, feche as portas para a incredulidade, feche a porta para o desânimo, feche a porta para o pecado, feche as portas para aquilo que vem tentar te tirar do ambiente de Deus, e se tranque com Ele. Faz que nem aquela mulher rica, coloca a tua necessidade no quarto profético, fecha a porta e corra na direção de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É um salmo muito conhecido, sim ou não? Salmos 91. Muitas promessas de libertação, muitas. Só que só teremos ela se fizermos o primeiro versículo acontecer: eu habitar no esconderijo do Altíssimo. O resto é consequência, queridos. Paulo e Silas, pregando a palavra, indo em direção a uma convocação profética. No meio do caminho eles foram presos. No meio da cadeia, o que eles fizeram? Ê Paulo, cadê o povo da igreja que não veio nos visitar, Paulo? Aí Paulo vira para Silas: pois é, tá vendo? É nessas horas que a gente conhece quem é quem. Paulo olhou para Silas, Silas olhou para Paulo. Os dois machucados começaram a louvar, a cantar. De repente o que acontece? Um anjo vem e abre as cadeias, livra eles, e ainda o carcereiro é salvo e ganho para Jesus. Mesmo nas cadeias, irmãos, podemos encontrar um ambiente com Deus. A Bíblia diz em Marcos que Jesus, no meio da tempestade, dormiu. Os discípulos apavorados, e Jesus dormindo. De repente os discípulos acordam Jesus, Jesus olha para o mar: quieta, deixa eu te dizer algo, vai descansar. Diga para alguém que está do seu lado: vai dormir, descansa. O nosso Redentor vive e há de se levantar em nosso favor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Por causa do tempo, nós temos que ainda batizar algumas pessoas hoje, para a glória de Deus. Há um lugar no Senhor. E se você por algum motivo, preste bem atenção nisso, se por algum motivo você deixou esse ambiente profético, é tempo de voltar. Mas eu estou em pecado. O amor dele lança fora todo medo, o amor dele cobre multidões de erros. Deus é amor, Deus está aqui, amém, queridos? E por último, no versículo 4 ainda de Jeremias 18, diz assim: tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Mesmo que quebremos nas mãos dele, ele vai voltar a fazer um vaso do jeito que ele quer. Está acontecendo coisas esses dias, sim ou não? Sabe por quê? Guarde isso no teu coração. Sabe por que tem acontecido coisas? Porque ele está fazendo o vaso agora não do jeitinho que era 1989. O vaso quebrou. E assim vos diz o Senhor: eu farei o vaso do jeito que eu quero. Se talvez homens tentaram fazer o vaso segundo a sua vontade, com um estatuto próprio, assim vos diz o Senhor: eu farei o vaso do jeito que eu quero.
E a Bíblia diz que agindo o Senhor, ninguém impedirá. Mas em ano de alinhamento, por que aconteceu essas coisas? Porque Deus está fazendo o vaso do jeito que Ele quer. No início do ano, nós tivemos um acampamento chamado a Manifestação dos Filhos. Até parece que eu vi alguém com a camiseta aí, da Manifestação dos Filhos. Aqui, o nosso missionário. E estou eu, sábado à tarde, aquela correria de acampamento. Na época nós éramos os responsáveis, hoje é o Atos, Pedrão. Aquela correria, a manifestação dos filhos, porque Deus havia falado conosco, e de repente minha esposa começa a sentir dores. Faltando 5 horas para começar o acampamento, corremos para o Unimed, e ela havia perdido o nosso filho. Irmãos, eu fui para o meu quarto e falei, Deus, vai ser a manifestação dos filhos, por que o Senhor está tirando o meu filho? Eu só ouvi algo do céu, a minha graça te basta. Tem hora que nós não entendemos, queridos, mas eu quero dizer para você, Ele continua no controle, e agindo Ele, ninguém impedirá. Fecha seus olhos. Pai, obrigado por essa manhã, Deus, tão gloriosa em nossas vidas, Senhor. A minha oração é que, no nome de Jesus, haja um novo tempo sobre nossas vidas, Pai. Nós estamos debaixo de um teto profético, a qual nós respeitamos e confiamos. Mas estamos sujeitos, Senhor, a erros, falhas, sujeitos às provações, a dias maus. Mas eu quero profetizar sobre as nossas vidas, sobre todos nós, todos, que 2018 será um ano em que encontraremos um lugar de descanso no Senhor, um lugar onde os nossos corações, meu Deus, vão se dobrar. Não estaremos como Marta de um lado para o outro, mas estaremos como Maria, dobrado aos teus pés. Estaremos como Maria, mesmo com Lázaro morto há 4 dias. Estaremos como Maria, confiando no autor da vida. E se o Senhor nos mandar tirar a pedra, nós vamos tirar. Se o Senhor nos mandar chamar, ó Deus, as situações que estão paradas para se movimentar, nós iremos. Mas queremos tudo debaixo de uma palavra Tua, Senhor, debaixo de uma direção e de uma orientação Tua. Por isso nós profetizamos tempo de buscarmos a Tua face, porque está escrito, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Nós queremos fazer como os discípulos, Senhor, correr para cima do monte e ouvir da Tua boca as bem-aventuranças. Por isso eu declaro um tempo de descanso sobre aquele pai de família que está cansado, que está limitado por situações difíceis, situações financeiras. Eu quero orar por aquela mãe, ó Deus, que está chorando pelos seus filhos. Eu quero orar por aquele casal que não tem conseguido gerar filhos para o Senhor. Pai, eu quero orar por aquele desempregado que está aflito. Meu Deus, eu oro pelos enfermos nessa manhã. Meu Deus, eu oro pelos cativos de espírito. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro sobre aqueles que estão com problema na alma, aqueles que estão com síndrome do pânico, meu Deus, depressão, situações difíceis, Pai, aqueles que estão à beira do caminho. Deus, nós oramos por aqueles que saíram desse lugar, que hoje estão desviados. Meu Deus, nós oramos pelo tempo de descanso, porque está escrito, Senhor, está escrito, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos pela vida do pastor Pedro. Deus, assim como o Senhor deu descanso para Moisés, que o Senhor traga descanso na alma desse homem, traga descanso no coração dele, e que juntos, Pai, possamos alcançar lugares altos no Senhor, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Espírito de Deus, nós profetizamos, libere os teus anjos, Pai, teus anjos como aquele de Elias, que colocou um pão assado na brasa, que colocou uma botija de água ao lado dele. Senhor, em nome de Jesus, Pai,
Eu abençoo os diáconos dessa casa. Eu abençoo os levitas dessa casa. Eu abençoo, Senhor, ó Deus, as professoras e professores. Eu abençoo o pessoal, ó Deus, das libras. Pai, nós abençoamos todos os ministros dessa casa. E declaramos um tempo de paz. Um tempo de paz em meio à guerra. Uma paz que excede o entendimento. Se o entendimento é difícil, nós queremos uma paz que exceda tudo isso, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, aleluia. Declare isso que é um lugar. Não só declare, mas entre nesse lugar. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Gostaria só um pouquinho. Esse lugar é para todos, amém? Segure na mão da pessoa que está do seu lado. Essa pessoa faz parte da sua vida. Essa pessoa é a sua família. E nós vamos cantar juntos de mão dadas, porque de mão dadas nós vamos longe em tudo aquilo que o Senhor tem para este lugar, para esta igreja. Toda a vontade dele vai se cumprir através dessa igreja em Bebedouro, no Brasil e nas nações, amém? Então junto com o seu irmão você vai cantar ao Senhor, adorar o Senhor e declarar: Senhor, há um lugar e é nesse lugar que eu vou estar. É nesse lugar que eu vou entrar em 2018 junto com meus irmãos, em nome de Jesus, amém, queridos? Então vamos adorar o Senhor nessa canção. Um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Aleluia, Senhor, há um lugar. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. É nesse lugar que a tua igreja está, Jesus. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é do Senhor. É no esconderijo do Altíssimo. É no lugar da fonte inesgotável. É do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Vai encerrar, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é do 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 Senhor. Esse lugar. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Aplaude ao Senhor.